E aí, pessoal, aqui é a Prof. Bruna de Matemática e a gente veio aqui falar um pouquinho sobre cálculos percentuais, que é a aula 5. Estamos no livro novo, tá? Livro 2, na página 248, tá? Então, vamos começar. Bom, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre variações percentuais, tá? Que nada mais é que a gente olhar, na verdade, uma porcentagem, mas relativa a uma variação. Então, a gente pode falar de variação de duas formas. Uma variação absoluta, que é ver só quanto mudou, tá? Então, ela é bem intuitiva, na verdade, que é fazer valor final menos valor inicial. Mas a gente também pode falar de uma variação relativa, que é o que nos interessa. A variação relativa é a gente ver quanto que teve de alteração, mas relativo a um valor. Em geral, é esse valor inicial. Então, se a variação absoluta ela é valor final menos valor inicial, a variação relativa vai ser o valor final menos valor inicial, dividido pelo valor inicial. Notem que ali no livro está escrito vezes 100%, né, para já ficar o resultado em porcentagem, mas como a gente vai falar um pouquinho sobre porcentagem com números decimais, eu não vou usar esse 100% por enquanto. Então, vamos pegar um exemplo com números para melhorar, tá? Se um produto custava R$80 e agora ele custa R$88, ele teve uma variação absoluta de R$8. Valor final 88, menos valor inicial que 80, R$8. Beleza. Observem que nesse caso ele é um acréscimo absoluto, né? Porque foi de um valor menor para um valor maior. Agora, se a gente fosse pensar numa variação relativa, a gente pode pensar que ele teve um acréscimo relativo de 88 menos 80, observem que isso é a variação absoluta dele, sobre o valor inicial que era 80. Então, a gente vai ficar com 8 sobre 80, que é 0,1, que é a mesma coisa que 10%, que é 10% em porcentagem já, não fração. Então, notem que aqui a gente está olhando o valor absoluto, mas relativo ao valor inicial. E vamos combinar que isso faz sentido, né? Porque 8 é mesmo 10% de 80. Então, a gente poderia também fazer isso de outra forma, que era calcular quanto que é esse valor absoluto e fazer uma regra de 3 com relação ao valor inicial. Mas se a gente monta nessa forma de valor final menos valor inicial sobre valor inicial, a gente já chega na resposta direta, porque na verdade isso acaba vindo de uma regra de 3, né? Então, no exemplo do livro, a gente tem uma questão do Enem, que é o losango representado na figura 1 foi formado pela união dos centros das 4 circunferências tangentes, de raio de mesma medida. Dobrando-se o raio de 2 das circunferências centradas em vértices opostos do losango, e ainda mantendo a configuração das tangências, obtém-se uma situação conforme ilustrada pela figura 2. Então, notem que 2 circunferências ficaram com o mesmo raio e 2 dobradas. O perímetro do losango da figura 2, quando comparado ao perímetro do losango da figura 1, teve um aumento de. Então, o que a gente quer saber, né? A gente quer saber a comparação entre os dois perímetros. Então, a gente quer ver a variação relativa entre os perímetros. Notem porque a resposta está em porcentagem, então a gente não quer ver uma variação absoluta, a gente quer ver uma variação percentual. E para a gente poder descobrir isso, a gente tem que saber qual é o perímetro final e qual é o perímetro inicial. Tá? Então, o nosso problema agora é descobrir qual é cada um desses perímetros. Então, a gente não tem um valor de raio, mas a gente tem uma relação que é importante. Está dizendo dobrando-se o raio. Então, a gente pode estipular que o raio é um valor R qualquer, e logo que a gente faz essa mudança nas circunferências, a gente vai ter um raio que é 2R. Então, analisando cada figura separadamente, a gente vai ter que ali na primeira, a gente tem R, 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 né, ali cada vez marcadinho. Como elas são tangentes, ele está fazendo essa conexão, né, entre os lados. E então, a gente vai ter um losango de lado igual a 2R. E aí, perímetro, né, a soma de todos os lados, o perímetro vai ser igual a 8R. Já na figura 2, a gente vai ter R nas circunferências que não foram alteradas e nas circunferências que foram alteradas, 2R. Então, a gente acabou formando losango de lado igual a 3R, que implica num perímetro igual a 12R. Se a pergunta fosse a variação absoluta, a gente faria apenas 12R menos 8R, que ia ficar com uma resposta com um R indicado, já que a gente não sabe quanto é que é o R mesmo. Mas como a gente quer saber uma variação percentual, então a gente pode estabelecer que vai ser o valor final menos o valor inicial sobre o valor inicial, que é 8R. Então, a gente vai ficar com 4R sobre 8R, que vai dar igual a 1/2 ou 50%. Bom, mas de onde é que eu tirei que aquele 1/2 é 50%? A gente pode pensar que 1/2 é a mesma coisa que 50 sobre 100, porque eu sei que quando simplificar 50 por 100, vai dar 1/2. Ou também posso pensar que 1/2 é 50 sobre 100, porque eu multiplico em cima e embaixo o 1/2 por 50. Mantenho o valor da fração,
e consigo escrever ela sobre um 100, ou seja, como porcentagem. Então, fica 50%. Mas uma outra forma de analisar isso é olhar a porcentagem como um número decimal. Então, por exemplo, um meio, eu posso olhar como 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 0,50. E aí, a gente pode, se a gente fosse escrever como fração para enxergar o denominador, isso é a mesma coisa que o 50 sobre 100 que eu tinha ali em cima. Isso sempre vai acontecer quando a gente tem uma fração decimal, né? Que é o caso do 50 sobre 100. Então, eu chego nos mesmos 50%. Então, de uma forma mais resumida, quando eu estou trabalhando com porcentagem, eu posso tanto trabalhar com frações, e dependendo do caso, pode até ser mais fácil, mas para trabalhar com variação sucessiva, principalmente, que a gente vai ver na próxima aula, em geral é mais interessante botar ela como um número decimal. Então, observe um exemplo ali do lado. Se eu tenho 45%, é a mesma coisa que 0,45%, e 1,41 é igual a 141%. Por quê? Porque 1,41 eu tenho 1 mais 0,41. E justamente 100% é a mesma coisa que 100 por 100, que é 1. Então, notem que se eu tenho 1,41 de um valor, ele é justamente o valor inteiro, 1, e mais 0,41 desse valor. Ou seja, aumentou 141%. Ok? Bom, a taxa de fecundidade é um indicador que expressa a condição reprodutiva média das mulheres de uma região e é importante para uma análise da dinâmica demográfica dessa região. A tabela apresenta os dados obtidos pelos censos de 2000 e 2010, feitos pelo IBGE, com relação à taxa de fecundidade no Brasil. Temos a tabela. Suponha que a variação percentual relativa na taxa de fecundidade do período de 2000 a 2010 se repita de 2010 a 2020. Nesse caso, em 2020, a taxa de fecundidade no Brasil estará mais próxima de. Então, o que a gente tem aqui? A gente quer ver quanto é que é a taxa de fecundidade em 2020. Essa é a nossa pergunta. Porém, a gente precisa de mais informação. E aí está dito no enunciado que a gente tem uma variação percentual relativa que vai se manter igual. A mesma que era de 2000 a 2010 tem que ser de 2010 a 2020. Então, nosso problema é descobrir quanto é que é essa variação percentual relativa. Uma coisa que já é importante a gente notar é que de 2000 a 2010 a gente teve um decréscimo. Notem que está indo de 2,38 para 1,90. Então, isso já é um indicativo de que as alternativas realmente teriam que ser menos do que 1,90. Nesse caso, não ajuda muito, porque a gente não tem nenhuma para simplificar, mas é uma análise que é importante. Então, quanto é que vai ser a variação percentual relativa de 2000 a 2010? O valor final é 2010, menos o valor inicial, que é 2000, sobre o valor inicial, que é de 2000. Então, notem que eu vou ficar com 1,90 menos 2,38 sobre 2,38, que é menos 0,48 sobre 2,38, que é aproximadamente menos 0,20. Notem que a gente tem um valor final que ele é menor do que um valor inicial, justamente porque a gente viu que é um decréscimo, e isso implica em chegar numa variação percentual menos 0,20. Então, isso quer dizer que a gente teve um decréscimo de 0,20. Isso que esse sinal quer dizer. Tá? Então, não é porque a gente tem um valor inicial menor que a gente pode trocar as coisas de lugar. Não, ele tem uma importância, essa ordem que está escrito. Bom, se a gente sabe que tem uma variação então de 20%, então quer dizer que a gente poderia calcular quanto é que é 20% de 1,90 e descontar isso. Então, a gente poderia fazer por regra de 3 e calcular por porcentagem. Eu decidi usar a variação percentual porque a gente está falando sobre ela mesmo. Então, a variação percentual relativa entre 2010 e 2020 seria a diferença entre o valor de 2020, que eu não sei, e o valor de 2010, que é 1,90, sobre o valor de 2010, que é 1,90. Então, eu sei que essa expressão pode ser escrita como x menos 1,90 sobre 1,90. Mas eu sei que essa variação tem que ser igual à anterior. Então, eu posso botar essa igualdade de x menos 1,90 sobre 1,90 e variação com o valor de variação que eu sei que eu tenho que chegar. E aí eu vou ficar, então, com uma equação para resolver e vou chegar que o x é 1,52. O que eu acho positivo da forma que eu armei é que eu já chego direto na resposta, né, no 1,52, não preciso fazer dois cálculos, porque eu teria que fazer dois, né, se eu fosse calcular 20% de 1,90 e depois descontar. Aqui eu já cheguei direto, mas fica bem a critério de vocês. Para terminar os exercícios do livro, então, a gente tem uma que é: o lucro médio de uma loja de produtos eletrônicos é de 20% do valor pelos quais esses produtos são vendidos.
quanto representa percentualmente esse lucro sobre o custo desses produtos? Então, a gente está falando aqui de uma outra relação, tá? Que é a relação de lucro, preço de venda e preço de custo. Então, o lucro é a diferença entre o preço de venda e o preço de custo, nessa ordem, sobre um bem ou serviço, tá? Notem que a gente está falando sobre lucro, então a gente fica com uma igualdade, mas poderia estar falando sobre o preço de venda ou o preço de custo, né? Seria só isolar algum desses valores na equação. Bom, então a gente quer justamente fazer essa relação lucro igual ao preço de venda menos o preço de custo, só que a gente não tem nenhum deles. Esse é um caso que vocês poderiam substituir algum desses valores, tá? Dizendo, por exemplo, que o preço de venda é 100. Não tem problema, porque a gente está se perguntando qual é a razão entre o lucro e o preço de custo. Então, aqui não vai fazer diferença o valor inicial, tá? Porque a gente está vendo uma razão entre eles. Mas tomem cuidado que isso nem sempre funciona quando a gente tem porcentagem, ou lucro, ou venda, ou custo, tá? Se fosse perguntar o lucro, por exemplo, vocês não poderiam dizer pelo valor que vocês tomaram como base, né? Então, cuidado que isso depende do caso. Bom, então lá no enunciado a gente quer esse lucro sobre o custo, que poderia dizer também a relação de lucro pelo custo, e isso é representado pela fração lucro sobre custo. Então, é nisso que eu quero chegar. Bom, só que se eu olhar ali a minha relação de lucro, preço de venda e preço de custo, tem um V que está me atrapalhando, né? Esse V está a mais na história para eu chegar nessa resposta. Então, vou pegar lá no enunciado que relação que eu tenho que eu posso usar para substituir o V, para fazer com que o V suma. Então, eu tenho que 20% do valor pelos quais os produtos são vendidos é o lucro. Então, eu posso dizer que o lucro é 20% de V. Então, posso dizer que o lucro é igual a 1/5 de V. Por que eu estou usando 1/5? Porque 0,20 eu sei que eu consigo escrever na fração 1/5 e é uma fração bonitinha, mais fácil de trabalhar do que trabalhar com decimal. Mas isso é uma escolha minha. Quer trabalhar com decimal até o final? Vai sem medo. Agora, como eu escrevi desse jeito, pensando que eu tenho que fazer o V sumir daquela igualdade, eu vou isolar o V. Então, eu vou dizer que o V é 5L. Viu? Por isso eu troquei por fração. Ficou melhor. E aí, então, lá na minha relação de lucro, preço de venda e preço de custo, eu substituo o V por 5L. Ficando, então, agora resolvendo só essa igualdade, menos 4L igual a menos C, que é a mesma coisa que L igual a C sobre 4, né? Multiplica por menos 1 e já passa o 4 dividido. Deixei o 4 do outro lado da igualdade, justamente porque eu quero chegar em L sobre C, então aquele 4 estava me atrapalhando. Para chegar no L sobre C, então o C que está ali no numerador, vou passar ele para lá, vou ficar com L sobre C igual a 1/4, e vou chegar então que L sobre C é 0,25, que é 25%. Então, notem que aqui eu saí de decimal, fui para fração e voltei para decimal para poder olhar a resposta, tá? Mas, de novo, foi uma escolha minha. O porém de vocês trabalharem com decimais aqui é que pode ficar um pouquinho chato de resolver a equação depois, tá? Mas vai dar certo igual. Então tá, pessoal, por hoje era isso. Esses eram os 3 exemplos de aula. Em função do nosso tempo do Zoom, não consegui botar muitos mais exemplos, tá? Mas acho que aqui já dá uma boa ideia do que a gente está falando. Na semana que vem, a gente vai trabalhar com variação percentual, então é interessante a gente ter cada um desses tópicos bem claro, né? Principalmente a parte de escrever porcentagem como número decimal, porque isso vai nos ajudar, tá bem? Beijo, bons estudos!